Pesquisadores tentam descobrir os segredos da múmia encontrada no Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. Há 70 anos, o corpo foi encontrado, mas nunca identificado. A descoberta horripilante foi feita por essa turma de heróis do montanhismo brasileiro. A data é 19 de setembro de 1949. Naquele dia, o grupo encarava um desafio: desbravar uma face ainda desconhecida do Pão de Açúcar, a mais perigosa de todas. Depois de 4 horas de escalada, o susto, eles encontraram um corpo mumificado a 50 metros de altura. Ele estava entalado numa fenda, numa parte do Pão de Açúcar, conhecida hoje como Chaminé Galote. A múmia da Galote tinha cabelos longos e estava presa pela garganta. A descoberta foi feita por Antônio Marcos, na época um jovem de 18 anos. Peguei o paredão. E quando eu subi, eu fiquei ao lado do cadáver. E quando o vento bateu mais forte, o cabelo dele, que era enorme, pousou no meu ombro. Aí que eu olhei e vi que era uma pessoa. Aí, eu sou normal. E tenho medo, fiquei apavorado. A entrevista é parte de um documentário que revelou detalhes daquele dia. A visão de horror fez os montanhistas interromperem a escalada. No dia seguinte, eles voltaram ao local com a polícia. A notícia se espalhou e ganhou as manchetes de jornais da época. A perícia revelou que o corpo era de um homem branco, magro, com 1,60 m de altura e aproximadamente 35 anos. A múmia passou por uma perícia, mas nunca foi identificada. E as circunstâncias da morte permanecem um mistério. Afinal, como aquele homem foi parar lá em cima, o que teria acontecido com ele e como o corpo acabou mumificado? Perguntas que ainda hoje intrigam especialistas e curiosos. A Chaminé Galote é uma das 4 vias que levam ao topo do Pão de Açúcar e ainda hoje é considerada um desafio para os montanhistas. É o que explica Rodrigo Milone, diretor do Clube de Excursionistas. Tem uma graduação de 6º grau, sabe? Lances difíceis, verticais. Você tem que usar muitos lances atléticos assim, que você tem que alcançar e subir lances bem expostos, assim, né? Que você fica com medo de cair. E, além do que, Chaminé, a fenda, ela é muito exigente fisicamente. Então, a gente não... É uma escalada para levar umas 5 horas. Há 70 anos, então, a escalada era bem mais difícil. Os caras batiam cunha de madeira, levavam cabo de aço, subiam as coisas, assim, subiam escada, botavam uma escada para alcançar um lance mais alto. Com a ajuda de 2 montanhistas, nós percorremos parte da trilha feita por aqueles jovens aventureiros que encontraram a múmia na Chaminé Galote. Foi aproximadamente meia hora de trilha para que a gente chegasse até aqui. Daqui para frente, a Viviane e o Luiz vão seguir sozinhos. Eles estão levando 2 câmeras e vão registrar tudinho pra gente. Cinto, travas e cordas resistentes. Equipamentos checados, começa a subida. A escalada é num paredão de rocha bem escorregadio. Avançar por essa via exige força e técnica. 1 hora depois, a dupla chega à primeira fenda, local onde a múmia foi encontrada. Viviane precisa se esgueirar atrás de pontos de apoio. Qualquer movimento em falso pode levar a uma queda. Os montanhistas acreditam que o homem mumificado era um aventureiro sem noção do perigo. O cara estava aí explorando, né? Tentando uma aventura diferente e estava sozinho. Então, provavelmente foi um cara desse aí, desbravador, viu aqui que dava, foi subindo, né? Começou a ficar mais técnico, não tinha noção do perigo, escorregou, já era. Mas e a mumificação, como teria acontecido? Esse químico explica que o processo ocorre a partir da desidratação do corpo, o que pode se dar de forma natural em ambientes de baixa umidade e calor forte. Segundo ele, é o que acontece nas regiões desérticas. As múmias mais antigas que se tem notícia são as múmias do Atacama,
elas foram desidratadas, o processo de mumificação é natural, não existe nenhum tratamento químico. Aqui foi a ação do calor do deserto, mas a baixa umidade. Para o especialista, foi o que aconteceu com a múmia da Galote. Essas fendas, normalmente, elas vazam a rocha de ponta a ponta. Então, eu acredito que essa grande circulação de ar e este calor gerado pelo aquecimento das rochas e o corpo preso na fenda é que causou a desidratação do corpo e, consequentemente, a sua mumificação. Exames feitos no Instituto Médico Legal revelaram que a morte teria ocorrido cerca de 6 meses antes da descoberta do corpo, mas a causa não foi descoberta. O corpo não apresentava sinais de fratura, nem vestígio de bala ou facada, e acabou enterrado como indigente. Mas o que esse homem, com uma roupa inadequada à escalada, estaria fazendo ali? Nos anos 40, o bondinho do Pão de Açúcar já existia. Esse historiador diz que as trilhas eram relativamente movimentadas. Muitos namorados subiam a encosta do Morro da Urca ou Pão de Açúcar, que até hoje é muito fácil, né? Para namorar ali, no meio da floresta, uma coisa meio romântica. Pelas roupas, pelo que tinha ali de vestígios que a gente viu, né? Eu lembro das fotos e tal. Era uma roupa meio de festa, de gala, assim. Eu não sei se era no meio do ano, mas era uma coisa meio de, sei lá, alguém meio fugindo, meio doido, meio bêbado. A curiosidade é tanta que Rodolfo fez um curta-metragem para contar a história da múmia da Galote. Não tem ninguém aqui em cima antes da gente? Para ele, todo esse mistério aumenta a emoção da escalada. Desde que entrei no montanhismo, tem quase 20 anos, a gente ouvia falar disso. Para qualquer montanhista, escalar a Galote por si só já é um feito. E ainda ter esse tempero, né, desse mistério, de repente, eu acho que as pessoas sempre escalam procurando olhar um cantinho assim, deixa eu ver se eu descubro mais alguma pista sobre... E aí acho que dá mais um tempero. Descobrir uma pista que desvende o mistério. Muita gente já tentou, mas até hoje tudo que se tem são apenas hipóteses. Um fascínio despertado pela múmia da Galote, um enigma sem solução.